Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ben David. Estamos com mais uma videoaula agora do nosso curso Use o Lean. O Lean é um pacote feito de forma educacional para ensinar estatística. Inicialmente, toda a sua implementação está feita para o nosso curso de Estatística e Probabilidade, do qual ministro na Universidade Federal de São João del Rei. Então, toda a parte básica da estatística descritiva, indo para a probabilidade e terminando na estatística inferencial, nós contemplamos indo até a parte de regressão e correlação. Claro que a implementação ela vai sendo feita aos poucos e à medida que nós vamos finalizando algumas etapas pendentes, nós vamos avançando para outras disciplinas. Estamos em mais uma aula. Antes de mais nada, de passarmos para a nossa salinha de apresentação, é imprescindível para que o impulsionamento desses vídeos possam atrair outras pessoas, que vocês se engajem. Para isso, nós precisamos que vocês se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Indo para a nossa sala de apresentação, eu estou dentro do RStudio. Vamos dar um aumento aqui na configuração para ver se vocês conseguem visualizar direitinho. Então, vou carregar aqui o meu pacote Lean. Carregando o meu pacote Lean, nós vamos ver algumas funções que nós vamos utilizar para computar, já que nem mencionei, a nossa aula de hoje, que vai ser sobre medidas de dispersão. Então, nós vamos falar inicialmente. Quando nós vamos trabalhar com as medidas de dispersão, e aí uma ponte de apoio que eu posso trazer aqui para vocês, é justamente o nosso material que está disponível na nossa página. Vou dar um zoom para que vocês possam visualizar, que é justamente bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, nós podemos vir até aqui ao nosso curso Estatística e Probabilidade. E aqui em Estatística e Probabilidade, nós, de modo particular então, né? Essa aqui é a disciplina que a gente ministra, não seria isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar aqui na seção em livros, o nosso livro é PAEC, que é um livro que está demorando para ser finalizado devido a muitas etapas que a gente vai fazendo. Já era para ter publicado ele há muito tempo, mas está demorando demais. Pois bem, então aqui na parte de medidas de dispersão, a gente começa justamente o capítulo fazendo algumas motivações. Deixa eu só fazer aqui o carregamento da página. Então a gente vai introduzindo a motivação sobre as medidas de dispersão, mostrando que justamente apenas com as medidas de posição não é possível caracterizar completamente o conjunto de dados. E aí a gente inicia com a parte de amplitude, né? E vamos passando para a variância, e dentro da variância, a gente vai motivando com como é que se constrói a ideia da variância, né? E a gente entra com o desvio médio, o desvio modular, e vem com a parte da soma de quadrado, até chegarmos à definição da variância, tá vendo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos iniciar primeiro com a amplitude, e aí a gente vai fazendo videoaulas para cada uma das medidas. Caso você tenha interesse específico em uma, você vai para a aula específica do Lean nesse aspecto. Então, nós vamos começar, vocês podem se guiar por esse livro. Vamos deixar também no Lean o link na descrição desse vídeo da página para que vocês possam acessar. Uma coisa que é interessante, a definição da amplitude ela vai ser utilizada tanto para dados agrupados
quanto para dados não agrupados. No sentido de dados não agrupados, nós vamos entender que o máximo disso daqui e o mínimo será justamente o ponto médio da classe que tem o maior ponto médio menos a primeira classe que tem o menor ponto médio. Seria isso. Eu acho que eu falo isso aqui em algum momento para dados agrupados. Está aqui, ó. Essa é a ideia, tá? Ó. Fechado? Então a parte teórica está aqui, nós vamos para a mão na massa no Lean. Então eu vou pegar aqui simplesmente um conjunto de dados e para vocês poderem replicar e ter os mesmos resultados, nós vamos usar uma semente de simulação desse conjunto de dados que nós vamos gerar de uma normal, tá? Então, dados de uma distribuição normal. Então, eu vou usar aqui o RNorm. Vamos pegar aqui 40 valores de uma normal com média 100 e desvio padrão 2. Beleza? Vou rodar aqui esse conjunto de dados. Rodado esse conjunto de dados, está aqui já no meu ambiente o objeto dados. E agora vou propriamente para o Lean. Então, como de praxe, nós vamos justamente ensinar ao Lean quais os conjuntos de dados. Então, é como se fosse um processamento dos dados. Ou, vamos pensar, processamento dos dados, acho que não ficaria... processamento dos dados. Pelo Lean. Vamos botar assim. Que é justamente o que? Nós usarmos, eu vou usar na condição do operador Python, tá? Então, eu vou utilizar aqui esse conjunto de dados já propriamente. Vamos utilizar aqui dados. Estou usando o operador pipe nativo do R. Vamos agora utilizar o newLean. E vamos entender que esses dados, eles são justamente contínuos. Então, eu posso utilizar a palavra contínuos ou a opção 2, que pode ser mais rápida. E vamos inicialmente só visualizar o tabfrec, tá? Para esse conjunto de dados. Deixa eu só abrir aqui inicialmente, tá? Então, vamos visualizar aqui esta tabulação pelo fato da fonte ter sido aumentada. Aqui está o conjunto de dados. Aqui nessa situação estamos com as frequências todas ok, então não temos nenhuma classe com frequência zero, beleza? E aí nós vamos para a nossa primeira medida que nós estamos estudando, que é justamente a amplitude. Nesse caso, eu vou utilizar justamente o termo amplitude do inglês e também do português para o cômputo dessa medida. Nessa situação, o que é que nós vamos fazer? Para dados agrupados, nós vamos utilizar por default, aqui ele vai computar para dados agrupados, então ele vai pegar o ponto médio da última classe menos o ponto médio da primeira classe. E aí, ele me dá o resultado, 6,55. Isso é para dados agrupados. Nós não estamos observando a amplitude, a função, mas nós podemos vir aqui no help, e na hora que nós digitamos amplitude, você pode ver o default da função, tá? Ó. Então, perceba que aqui nós estamos com grouped igual a true, ok? Então, como grouped é igual a true, está levando em consideração esses dados agrupados aqui. Agora, se eu pegar o meu tabfrec e quiser observar esses dados aqui, eu posso simplesmente visualizar aqui dados, por exemplo, e aqui se eu utilizar sort, só para que a gente entenda, em dados, nós vamos observar que aqui eu tenho o valor mínimo,
e aqui eu tenho um valor máximo, tá? Então, a amplitude sem agrupamento, ele vai levar em consideração a estes dois valores e não aos valores levando em consideração ao ponto médio. Então, para isso, se eu quero calcular a amplitude sem o agrupamento, eu vou utilizar grouped igual a false. False. Beleza. Então, aqui nesse caso, vocês vão perceber que vai haver uma pequena alteração. Lá no anterior, nós achamos 6,55 e aqui 6,57. Por isso, dessa alteração. Então, essa é a primeira medida que nós vamos trabalhar aqui com vocês com relação às medidas de dispersão. Espero que tenha gostado de mais uma função apresentada do Lean para vocês dentro da área da estatística. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!